Graça e paz, aqui é Marileide Góes com o devocional Nossa Mente é um Campo de Batalha, com a meditação da palavra que fica em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se erga contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. A passagem bíblica de 2 Coríntios fala sobre armas espirituais poderosas em Deus, não humanas, usadas para destruir fortalezas. Paulo escreveu essa carta aos cristãos de Corinto, enfrentando dificuldades em sua missão de pregar o evangelho. Corinto era um centro comercial e cultural, mas também imoral e idólatra, com cristãos pressionados por perseguições e falsos mestres. Paulo encorajou-os a permanecerem firmes na fé e resistirem aos ataques espirituais. As armas mencionadas não são físicas, mas espirituais, como oração, palavra de Deus, fé e amor, poderosas pela força divina, capazes de destruir fortalezas contra a verdade de Deus. Estas armas são essenciais para os cristãos enfrentarem adversidades e permanecerem fiéis em sua jornada de fé. Paulo fala sobre as armas espirituais como a oração, a palavra de Deus, a fé e o amor, que são poderosas para destruir fortalezas que se levantam contra a verdade de Deus. Essas fortalezas podem ser obstáculos que se opõem à vontade divina, mas para Deus não há nada impossível. Ao confiar no poder de Deus e utilizar as armas espirituais que Ele nos dá, podemos vencer as batalhas em nossa vida cristã. Paulo nos lembra que nossa capacidade vem de Deus, não de nós mesmos, e que podemos fazer tudo por meio dele. A passagem de 2 Coríntios 10 nos ensina que as nossas armas não são humanas, mas poderosas em Deus, permitindo-nos destruir fortalezas e alcançar a vitória. A mente é um campo de batalha onde travamos uma guerra espiritual, sendo um lugar estratégico que pode nos levar tanto à derrota quanto à vitória, dependendo dos pensamentos que alimentamos. Apesar da importância da mente em nossas vidas, muitas vezes a negligenciamos, correndo o risco de alimentar pensamentos destrutivos sem perceber. Ao trazer todos os pensamentos cativos à obediência de Cristo, podemos eliminar as mentiras do inimigo e suas artimanhas que buscam enfraquecer a palavra de Deus em nossos corações. É nossa responsabilidade não deixar que pensamentos errados nos levem a sentimentos e decisões igualmente erradas, indo contra os planos de Deus para a nossa vida. Refletir sobre os pensamentos que surgem e confrontá-los com a palavra de Deus é essencial para rejeitarmos ou aceitarmos apenas o que nos edifica. Com disciplina e intimidade com a palavra de Deus, é possível alcançar esse discernimento e beneficiar a nossa mente. Um exemplo a qual encontramos na Bíblia é o de Saul. Apesar de ter sido um líder de vitórias de batalhas físicas, falhou ao enfrentar suas batalhas espirituais e emocionais, levando a sua própria ruína e de sua família devido às suas más escolhas. A vida do rei Saul começou promissora, mas suas ações desobedientes levaram ao seu declínio.
Ele foi escolhido por Deus para liderar Israel, mas seu reinado foi marcado por depressão e tragédia. O fim trágico de Saul foi marcado por uma derrota dos filisteus e a sua própria morte, juntamente com a dos seus filhos. Duas lições, entre tantas outras, podem ser aprendidas com a vida de Saul. Primeiramente, é importante obedecer ao Senhor e fazer sua vontade. Saul teve a oportunidade de ser um modelo de rei obediente a Deus, mas escolheu se afastar dele. Em segundo lugar, não se deve abusar do poder dado por Deus. Saul sucumbiu ao orgulho e egoísmo, o que levou à queda de seu governo. Por fim, é essencial resistir às tentações do adversário e permanecer firme na fé. A vida de Saul poderia ter sido diferente se ele tivesse seguido esses princípios de 2 Coríntios 10, a qual estamos estudando. Sua desobediência afetou não apenas a ele mesmo, mas também seu povo. Ao ignorar os conselhos sábios de Deus, Saul causou ainda mais deterioração espiritual em Israel. Saul não estava predestinado à derrota, mas foi ele mesmo quem traçou seu caminho ao negar a graça de Deus. Suas tentações não foram maiores do que a graça que ele recebeu, mas ele escolheu seguir seu próprio coração. O problema de Saul não foi falta de investimento divino ou orientação pastoral feita pelo profeta Samuel, direcionado por Deus, mas sim seus próprios deleites que dominavam a sua mente. Sua morte foi provocada por ele mesmo ao cometer suicídio. Devemos vigiar nossa conduta, investigar nosso coração para garantir que estamos sendo guiados por Cristo e não pela consubciência de desejos implantados pelo inimigo de nossas almas em nossa mente e coração. É nossa responsabilidade não permitir que pensamentos errados nos conduzam a sentimentos também errados, pois eles nos farão tomar decisões contrárias aos planos de Deus para a nossa vida. Condicione-se a sempre refletir sobre os pensamentos que chegam até você e confronte-os com a palavra de Deus. Feito isso, você poderá rejeitá-los ou aceitá-los. Que possamos sempre confiar em Deus, em seu poder para nos fortalecer e proteger. Comece hoje mesmo a se disciplinar, a não aceitar pensamentos de forma automática, mas a selecionar apenas os que te edificam. Posso orar com você? Senhor Deus, queremos agradecer por habitar em nós. Te pedimos, Senhor, que permaneça no comando de todas as áreas de nossa vida, nos capacitando a pensar de forma correta, de acordo com a sua palavra. Sabemos que através da nossa mente, os seus planos poderão ir adiante ou serem frustrados. Por isso, eu ordeno que todos os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo. Queremos pensar apenas no que será bom para nós e para as demais pessoas, que possamos entender que não existe tentação maior do que a sua graça sobre as nossas vidas e nem dificuldade maior que a tua misericórdia e socorro. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e um forte abraço.